Bom dia, irmãos. A paz seja com todos, amém? Nesse momento, vamos curvar nossas frontes, ter um momento de oração ao Senhor, agradecendo por este dia, pedindo a Ele que abra os nossos corações para estarmos receptivos à Sua palavra, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em Tua casa. Viemos aqui te louvar, engrandecer o Teu nome, agradecer-te, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua poderosa mão, Senhor, que nos mantém firmes, que nos auxilia, que nos ama, Senhor. Que neste dia, Pai, possamos sim refletir, Pai eterno, essa gratidão, em palavras, em ações, sempre, Senhor, visando a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 81. Todos acharam? Passamos à leitura. Exortação a louvor e obediência. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse salmo, irmãos, é um salmo. Quem escreveu foi Asaf, né? E aqui nós podemos pensar nesse salmo dividindo ele em três partes. O período em que eles estavam no Egito, onde o Senhor havia dado a eles, preceitos para que eles festejassem, ainda lá, no período de José, dizendo para eles salmodiarem, fazer soarem o tamboril, ou seja, adorarem ao Senhor, onde eles estavam. Após isso, nós vemos, o Senhor falando sobre como livrou eles da terra do Egito, como tirou eles da casa da servidão. Eles clamaram na angústia, nós vemos aqui no Salmo 7, e eles foram livres. Do recôndito do trovão eu te respondi, ou seja, no Monte Sinai, quando Deus falava ao povo ali, por meio de Moisés, respondendo a eles, e experimentou eles também, o povo de Israel, junto às águas de Meribá. Vocês vão se lembrar que esse momento é quando eles questionam a Deus ali. A verdade,
questionam a Moisés, né? Mas a gente pode concluir que por isso também questionando a Deus sobre a necessidade, né, deles da água, de tomarem água, eles com sede ali naquele período. E a gente sabe o que aconteceu, né? Moisés bateu lá na rocha, enfim. Então aqui a gente vê a maneira como eles eram conduzidos, como eles viviam ali, a necessidade deles manterem a adoração ao Senhor, o período em que eles clamaram por libertação, foram libertos, e a insolência, né, do povo de Israel, a ingratidão, a ponto de dizerem que sentiam falta, né, de toda a providência que o Egito dava a eles. E por fim, é como se nós ouvíssemos um certo lamento da parte do Senhor. Ah, Israel, se desses ouvido às minhas palavras, se vocês fizessem tudo o que eu prescrevi a vocês, o que ele diz que ocorreria? O que o Senhor diz? Que aqueles que te aborrecem, ao Senhor se lhes submeteriam, e isto duraria para sempre. Os sustentaria com o trigo, no verso 16, mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas, como não obedeceram, o verso 12 diz: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Aqui nós podemos tirar como exemplo, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos convida, o Senhor nos tira da servidão ao pecado, da servidão de uma vida que é conduzida pelo nosso próprio coração, que embora a princípio pareça ser uma vida de liberdade, na verdade é uma vida de escravidão mesmo. E é triste. Sigam o conselho do seu próprio coração, façam então o que vocês querem. Então que nós possamos nesse momento, né, confiar no Senhor, ouvir a sua voz, ouvir as suas palavras, guardá-las no coração e sermos fiéis. Independente da situação, nós devemos obedecer a sua palavra e descansar, ainda que a nossa volta as coisas não pareçam ser das melhores possíveis, né? Principalmente o contexto que a gente vive hoje, tanto temor, tanto medo, mas por esse salmo nós somos convidados a nos lembrar do que o Senhor, da onde o Senhor nos libertou, né? Vamos cantar o hino 32, esse hino que fala da fidelidade do Senhor, o Deus fiel. Vamos nos colocar de pé? Tu és fiel.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu peço que nós abramos agora nossas Bíblias no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é sabido de todos que a ansiedade tem sido aí colocada, enfim, por diversas ocasiões, estudos científicos, matérias, enfim, como sendo o mal do século, né? Isso por diversos fatores, né? Muitos são os motivos que desencadeiam a ansiedade. De certa forma, faz parte do ser humano ter um pouco de ansiedade sobre qualquer coisa na vida. Porém, Paulo faz uma exortação aqui, né? Não andeis ansiosos. É imperativo, né, o que Paulo diz. Não andeis, é uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse coisa alguma diz respeito à abrangência, né, da sua ordem. Não é de vez em quando, não é determinadas coisas, algumas sim, outras não. É não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, apenas para dar uma introdução a respeito desse tema, eu gostaria de tecer alguns comentários. Hoje em dia é muito comum nós falarmos assim, né? Eu sou uma pessoa de ação, né? De agir. Eu sou de fazer, eu não sou de falar. Isso é muito comum a gente ouvir, né? E até, de certa forma, com, digamos assim, como se fosse uma vantagem, né? Agora, eu levanto uma questão para os irmãos. É importante, sim, nós sermos pessoas que agem, né? Que tomam a frente das situações,
Mas deixa eu exemplificar melhor o que eu quero dizer. Já imaginou entre um casal, se de repente o marido chega em casa, age, né, faz as suas coisas, e não dá razão, não dá razão daquilo que ele está fazendo. Não abre a sua boca, não diz, olha, estou fazendo isso por causa disso, disso e disso. Ou um pai, uma mãe que de repente corrige o seu filho, mas sem lhe dar razão da causa daquela correção. Percebe como fica difícil se nós simplesmente agirmos sem falarmos a respeito daquilo? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa frase, ela está muito clara na nossa mente. Eu sou uma pessoa que age, eu não falo, eu não fico falando, eu vou e faço. Então isso está muito claro para a gente. Mas o lado oposto disso é que nos tornamos, corremos o risco, né, de nos tornar pessoas que simplesmente saem agindo sem achar que há uma necessidade de dar razão das coisas que estamos fazendo. A pergunta que fica: será que simplesmente falar sem agir é algo benéfico? Todos nós vamos concordar que não, né? Agora, pouco se fala sobre agir sem dar razão sobre as nossas ações. E a ansiedade, não se sabe dizer se falar sem agir gera ansiedade, ou se a ansiedade é quem causa essa fala sem ação. E o contrário é verdade também. Quando agimos sem falar, nós podemos causar muito estresse, né, com as pessoas à nossa volta. E automaticamente, em algum momento, isso pode gerar uma ansiedade de, por uma experiência dessa ter sido ruim, a gente pensar, né, será que isso vai acontecer de novo? Então isso gera um ciclo vicioso. O que Paulo faz aqui? Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. O que ele está falando aqui? Vocês estão ansiosos? Não andem. Mas o remédio? Falem. Com qualquer um? Falem com Deus. Obviamente, a gente não está aqui tirando o benefício da gente se comunicar com aquelas pessoas em que confiamos. Mas aqui Paulo está dizendo: falem a Deus aquilo que está deixando vocês ansiosos. É interessante isso, né? Deus não é aquele que conhece o nosso coração, o mais íntimo do nosso ser, mas de forma muito interessante e simples, Ele nos convida a falar com Ele, a expor. Falem comigo. Por quê? Porque a oração é a maneira mais clara, simples e direta de demonstrar dependência. Quando você fala para as pessoas o que você está sentindo, você dá oportunidade para que elas entendam as coisas que você está passando. Quando agimos sem dar razão daquilo que está acontecendo, nós podemos nos passar por tudo. Nós vamos conseguir muitos resultados, menos aquele que esperamos, que é sermos compreendidos. Então Paulo diz: se está ansioso, fale com Deus, por meio de orações e súplicas. Mas ele não termina aí, e ele fala o que? Com ações de graças. Aí entra o que? A ação aí, a atitude. De modo que a gente pode concluir o que? Falem agindo e ajam falando. Enquanto vocês falam, ajam. E enquanto vocês estão agindo, digam. Nem uma coisa nem outra.
nem só fazer e guardar para si a razão, o motivo do que está fazendo, e nem simplesmente só falar e ficar paralisado, né? Então, Paulo nos diz aqui para sermos o quê? Completos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas digam a Deus, falem para Ele o que vocês estão sentindo, e ajam em consequência dessa petição. Conforme nós falamos a Deus, a nossa mente vai sendo clareada e nós vamos agindo de maneira mais objetiva. E qual que é o resultado disso? No versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando guardamos as nossas ansiedades, nossos anseios em nosso coração, não temos paz. E aí nós sentimos essa falta de paz mais interna, né? Algo mais pessoal. E quando agimos sem dar a razão daquilo que estamos fazendo, nós causamos estresse nas pessoas, né? Causamos mais ansiedade nas pessoas, porque elas não sabem exatamente o que estamos fazendo. Se a gente for dar sequência nisso, digamos assim, como se fosse um passo a passo daquilo que Paulo quer dizer mais claro, a gente poderia concluir no verso 8 e no verso 9, porque ele vai falar aqui daquilo que acontece na nossa mente. E a ansiedade a gente sabe que é algo emocional, está aqui tá na nossa mente. É um pensamento acelerado, sempre no futuro. E aqui ele conclui tudo isso que ele quer dizer assim: finalmente. É interessante, esse finalmente diz respeito ao quê? Tudo aquilo que ele falou atrás, agora ele conclui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Aqui a ação, aqui ó. E o Deus da paz será convosco. Então, que sejamos pessoas completas, nem somente falando sem agir, como são os procrastinadores, né? Falam muito e pouco fazem. E nem sejamos pessoas prepotentes, né? Ou pessoas que são mais fechadas, que agem sem dar razão das suas ações. É importante, irmãos, nos comunicarmos, é importante. Agir é importante, mas quando nós explicamos, oramos, falamos com o Senhor, damos razão das nossas atividades, das nossas ações, nós conseguimos este resultado que Paulo fala: a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Agindo dessa forma, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel, dia após dia. O Senhor nos auxilia, Pai. O Senhor nos convida a colocarmos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, os nossos medos. O Senhor nos convida. Falem, abram o coração, ensina-nos, Senhor, a darmos razão, Senhor, daquilo que estamos sentindo, ao invés de murmurarmos, Senhor, irmos até o Senhor e buscarmos, Pai eterno, discernimento, entendimento sobre as situações.
que possamos agir, Senhor, orando e buscando a Ti. E buscando a Ti e orando, possamos agir, Senhor, de acordo com a Tua orientação. Que o nosso coração descanse em Ti, Pai. Que bem sabes os pensamentos que o Senhor mesmo tem a respeito de nós. Pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim, Senhor, que nós mesmos esperamos. Que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa consolação. Que o Senhor seja, Pai eterno, aquele a quem recorremos, Pai eterno, quando estamos desesperados. Que o Senhor seja sempre, Pai eterno, nosso refúgio. Guarda o nosso coração, Pai. Ainda que tudo esteja desmoronando à nossa volta, sejamos pessoas fiéis, Senhor, confiando sempre que o Senhor, Pai eterno, é aquele que conduz o barco na tempestade, que conduz, Pai eterno, em segurança os seus filhos. Nós te pedimos, Pai eterno, e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.